Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É um prazer estar aqui. Agradeço primeiramente ao Senhor pela oportunidade. Agradeço também a Sirlene, que foi essa ponte. Que Deus continue te abençoando grandemente. Eu costumo dizer que a gente tem que ser, quando a gente não é o profeta, a gente tem que ser igual a serva de Naamã, a ponte. Amém. Conectar pessoas. A gente se conheceu através de uma amiga em comum. E Deus, ele vai nos apresentando mulheres, pessoas que vão fazendo a diferença em nossa vida. Obrigada, pastora, pela oportunidade. Deus continue te abençoando, abençoe esse ministério. Pode abrir sua Bíblia, Marcos 10. Nós vamos ler do 46 ao 52. Marcos 10, do 46 ao 52. Imagino que todos devem conhecer essa passagem. É uma cura bem conhecida. Amém? Amém. Segue Bartimeu. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Depois que foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Pode se sentar. Pai, nesse momento eu te agradeço por essa oportunidade. Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que possa alcançar o coração de quem está aqui nessa noite, que seja uma terra boa para poder receber essa semente. Em nome de Jesus, fale conosco aquilo que precisamos ouvir para termos a transformação necessária para poder te agradar, te servir e estar no seu caminho até a sua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma passagem que eu gosto bastante. Parece que tem algumas passagens na Bíblia que a gente tem umas queridinhas, né? Umas preferidas. E se puder dar um nome, um título para essa passagem, vai ser Pior Cego aquele que não quer ver. Porque a diferença entre o que não pode é porque tem uma limitação, tem uma restrição, tem alguma coisa que impede. E aquele que não quer ver é o que enxerga, mas ele acaba se fazendo de cego mediante alguma situação. Jericó, só trazendo alguns contextos aqui rapidinho, Jericó foi cenário no Antigo Testamento daquela batalha que teve Israel através de Josué, né? Tem até a música, vem com Josué está em Jericó. Também aconteceu a parábola do bom samaritano, que na verdade é a caminho ali de Jericó, entre Jericó e Jerusalém. São mais ou menos uns 25 quilômetros, então é algo razoavelmente perto, apesar que a pé tudo é longe, né? E também onde Zaqueu teve aquele encontro com Jesus. Então Jericó tem ali algumas coisas importantes. Era uma cidade que era estratégica, ela ficava próxima ali do Rio Jordão, do Mar Morto. Ela era uma cidade que era um centro comercial, então ali era uma cidade importante. Muitas pessoas, muitos mercadores, muitas pessoas iam até Jericó para poder comprar algo que estivessem precisando. Bartimeu, no aramaico, significa literalmente filho de Timeu. E é interessante a gente ver o nome dele, o significado ser filho do pai. Né? Imagina, meu pai chama José e eu chamar Bart José. E quando a gente começa aqui a passar, eu vou destrinchando um pouquinho pelo texto, vai dizer que depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó. As pessoas, elas entravam ali em Jericó para poder fazer compras. Então elas entravam com dinheiro, mas elas saíam sem dinheiro. Elas entravam, às vezes, sem sacolas e saíam ali com seus amontoados.
Agora, Jesus era o único que onde ele entrava, ele saía da mesma forma que ele entrava. Porque ele carregava tudo, era ele, a fonte. Jesus, ele é o portador de tudo aquilo que ele carrega. Nós não carregamos nada. A gente tem que agradecer a Deus pela misericórdia, pela graça de podermos ser a fonte, o canal, a conexão. Mas a verdadeira fonte é somente Jesus. Quando a gente vai lá em João, capítulo 4, a gente vai ver a história de Jesus com a samaritana. É uma passagem também muito profunda. E nos versos 13 e 14, depois você leia com mais calma, vai falar acerca disso. Jesus, ele é a fonte. E para a gente, nós que somos cristãos, a gente tem que deixar de ser cisterna. A gente tem que deixar fluir. Algo que eu gosto de dizer muito, que a cisterna, as pessoas têm que ir até a gente, né? Fica aquela água restrita, tem uma quantidade. Agora, quando a gente decide se tornar represa, a represa ela tem que ser grande, ela vai comportar muita água. E a água que está ali dentro, ela vai levar luz para as pessoas. Então, quanto mais você coloca água para dentro, mais luz você leva. Quanto mais palavra tem dentro de você, mais as pessoas vão ser iluminadas. E tem muitas pessoas colocando coisas para dentro e retendo. E você não é para ser cisterna, para ficar retendo aquilo que Deus colocou em você. Você precisa levar luz para as pessoas, ser sal e luz. Você precisa iluminar a vida das pessoas que estão no escuro. A pastora falou acerca, né, da volta de Jesus. E tem muitas pessoas no escuro mesmo dentro da igreja. Tem muitas pessoas nas trevas dentro da igreja. É o joio e o trigo. E nós temos essa obrigação, esse dever. Se Jesus é tão bom, por que a gente não está compartilhando? É muito egoísmo a gente saber o que é o inferno e não estar nem um pouco preocupado com as pessoas que estão indo para lá. É muito egoísmo a gente preocupar em ir para o céu e ver tantas pessoas indo para o inferno e não fazer absolutamente nada. Então a gente precisa ser essa pessoa que coloca para fora tudo aquilo que Deus coloca dentro da gente. E aí vai dizer que Jesus, ele estava saindo, então ele aproveitou aquela oportunidade. A gente precisa entender que Jesus, ele é ilimitado. Você não deve colocar Jesus no seu cenário, porque você vai limitar Jesus. O que você tem que pegar? O seu cenário, o que você tem que fazer, né? Pegar o seu cenário e colocar esse cenário nas mãos de Jesus, porque aí sim ele vai ficar ilimitado. Porque quando eu coloco Jesus no meu cenário, é onde a pessoa enxerga a doença e fala, como vai ser curado? Não tem como, mas como você coloca nas mãos do Senhor, ali vai acontecer o milagre. A porta de emprego não está se abrindo. Como que Deus vai fazer? Quando você coloca nas mãos de Deus, Ele faz o milagre. Então, todas as vezes que você se enxergar dentro de um limite, entenda que Jesus, Ele é quem faz o milagre. A gente não tem que se preocupar com o como. A gente precisa apenas acreditar e confiar que Deus ele vai fazer. E aí vai dizer que, ainda aqui no verso 46, que ele estava assentado junto do caminho. João 14,6 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus ele é o caminho, isso deixa bem claro para a gente que se ele é o caminho, a gente tem que estar no caminho. A gente não pode ficar na beira do caminho. E infelizmente muitas pessoas estão ficando na beira do caminho, não tomam uma decisão. É aquela pessoa que está em cima do muro, só que em cima do muro é uma escolha. Ou você é propriedade exclusiva de Cristo, ou você não é. O diabo, ele não se preocupa com quem é meia boca, meio crente, pecar, apelar, ele não está nem aí porque ele sabe que é dele. Se você não é completamente do Senhor, um pouquinho seu já é totalmente do diabo. Então estar junto ao caminho vai te fazer mendigar. Por mais que a gente passe dificuldade, a gente tem provações, a gente tem sim esses conflitos, as coisas, né, que acontecem, mas a gente precisa entender que mendigar é só quem fica à beira do caminho. Não é isso que Deus tem. Deus pode, às vezes, não ter uma fortuna, riquezas. Infelizmente, hoje a gente tem a teoria da prosperidade, né, as pregações coaches. Eu sou casada, tenho 2 filhos, eu sou terapeuta de mulheres. E eu sei o poder que uma pregação coach tem para poder fazer uma pessoa ficar com as suas emoções todas mexidas. E por mais que eu sei o quanto que o processo terapêutico é bom para curar emoções, traumas, feridas, raízes emocionais, problemas da infância que vão, né, acarretando aí ao longo da vida da pessoa,
Ainda assim, a palavra, ela não precisa de ajuda, a palavra não precisa de apoio, a palavra não precisa de suporte, a palavra não precisa de tripé, a palavra não precisa de nada, ela por si só já basta, a própria palavra se explica. E aí quando eu fico trazendo subterfúgios, trazendo coisas de fora, isso pode ajudar a ilustrar? Pode. Mas eu não posso voltar a minha pregação, aquilo que eu ensino, através seja da ciência, seja da terapia, seja de qualquer outra coisa que veio através do homem. Infelizmente, muitas pessoas têm pregado acerca disso. Quando a gente passa aqui para o 47, vai dizer: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Romanos 10, 17, vai falar que a fé vem pelo ouvir. E aí, o que você está ouvindo? O que você tem dado ouvido? Hoje a gente sabe que a internet, ela tomou uma proporção muito gigante. É algo que consegue nos fazer ficar horas e horas. Quando eu vejo pessoas dizendo assim: eu não tenho tempo, eu sei que é mentira. É só ela pegar na configuração do celular e olhar quantas horas ela passa por dia no celular. Então ela tem tempo, ela não tem prioridade, ela não tem rotina, ela não tem organização. E quanto mais a gente dá desculpa de que a gente não tem, mais a gente fica naquilo que a gente deveria fazer. Mais a gente fica naquilo que não deveria fazer. E aí a fé vai vir pelo que a gente escuta. Se você não está ouvindo a palavra, se você não está se enchendo da palavra, se você não está aprendendo, se você não está ouvindo a pregação, colocando louvores, se você fica emprestando o seu ouvido para aquilo que não edifica, como que a sua fé vai ser fortalecida? Quando a gente pega a história de Josué, principalmente a parte de Raabe, que está lá em Josué capítulo 2, do 9 ao 11, ali ela vai dizer para eles que eles perderam o ânimo por causa do que eles ouviram falar acerca de Deus. Imagina um povo ficar com medo, saber que Deus é Deus no céu, Deus na terra, só pelo que eles ouviram. E o povo de Israel estava vendo os milagres e eles estavam reclamando, murmurando, se desviando, voltando contra Moisés, aprontando todas, vendo os milagres. E aquele povo, só de ouvir, eles sabiam que Deus era Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, porque é triste saber que pessoas que, às vezes, conheceram a palavra, viveram a palavra, estão se desviando por causa do que elas estão ouvindo. Estão ouvindo a voz do diabo, estão ouvindo voz de pessoas. Nossa luta é contra principados e potestades. Só que principados e potestades usam carne e sangue. Então, às vezes, é das pessoas que a gente mais gosta, que a gente mais convive, que a gente mais tem relacionamento, intimidade. É a pessoa da igreja, é a pessoa do trabalho, é a pessoa da escola, da faculdade. É a vizinha que vai falar alguma coisa que vai fazer com que a fé fique abalada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta. O filtro, quando a gente vai fazer café, né? Ele faz o quê? Ele deixa apenas o líquido passar. O pó fica ali. Eu não sei se já aconteceu de alguém tomar café com pó. Já aconteceu? É terrível. É horrível. Então, toda vez que você for ouvir algo, você tem que colocar um filtro. Deixa só o líquido passar. O pó você põe para lá. Não deixa isso entrar. Porque aquilo dali vai entrando, vai acumulando. Vai ficar naquela sujeira, aquela borra de café. E café agora tá caro, né? Não dá para nem jogar café fora mais. A gente só dá valor quando as coisas ou a gente perde ou fica cara, né? Só Jesus na causa. Mas então, você tem que ser o tipo de pessoa que não é movida por milagre, mas é movida pela fé. E o povo de Israel, uma coisa pra gente levar pra vida. Eles viram maná caindo do céu, água saindo da rocha, mar vermelho se abrir, 10 pragas. Eles viram um monte de milagres, mas eles não entraram na terra prometida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a nossa pressa em receber algo de Deus pode comprometer o propósito. E é muito melhor você ir para uma terra que mana leite e mel do que você morrer no deserto. É lógico que se for para pôr na balança, é melhor você entrar na eternidade do que entrar na terra prometida. Mas se a terra foi prometida, por que você quer morrer no deserto? E muitas pessoas têm morrido no deserto, e aí esse deserto vai ser uma vastidão, né? Pode ser qualquer coisa que tenha feito as pessoas morrerem. E aí ele vai falar para ter misericórdia. A palavra misericórdia no latim, ela vem do coração, né? Eles acreditavam que as emoções, os sentimentos estavam no coração. Com a medicina a gente sabe que não, né? Está no cérebro. Mas a palavra misericórdia vem disso, aquilo que você sente, o sentimento.
Só quando a gente vai no hebraico, eu gosto muito do hebraico. A Sirlene já acompanhou alguns áudios meus. Eu gosto muito do hebraico. Vou gastar o meu rico hebraico aqui com vocês. No hebraico, a palavra misericórdia é rahamim. E as palavras com esse im no final, ela está no plural. Então seria misericórdias. E a raiz dela é o rechen, que significa útero. Então, diferente do latim, que vem do coração, que é aquilo que a gente sente, a misericórdia, ela vem do útero, aquilo que é gerado. E por que está no plural? Porque é uma continuidade. Quando a gente vai lá para Lamentações 3, 23, a gente, 3 ou 22 ou 23, a gente vai entender isso melhor ainda, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. Não é uma coisa que Deus sentiu ali no momento, vou ter uma misericórdia agora. Não, Ele tem isso todos os dias, ela é renovada. Quando a gente vai também para Isaías 49:15, aquela mãe que se esquece, Jesus, aqui, ele fez aquele cego entender que Deus, Ele consegue ter um compadecimento, uma compaixão, um amor, uma misericórdia, mesmo que uma mãe se esqueça do filho. Eu não sei se já aconteceu isso com alguma mãe, mas já aconteceu de eu esquecer que tinha filho. Uma vez o meu mais velho estava aqui me chamava, ele falou: mãe, eu tô, gente, cadê a mãe desse menino? Que o menino cala a boca 1 minuto. Aí que eu lembrei, eu falei: gente, sou eu. E eu tinha esquecido. Então, isso é pra gente entender que realmente Deus já me provou várias vezes. A gente esquece. Eu já esqueci que eu estava grávida. Olhei para minha barriga e falei: meu Deus, estou precisando emagrecer, o tamanho da minha barriga. Aí que eu lembrei que eu estava grávida. Então, são umas coisas que mexem com a gente. Só quem é mãe vai entender, né? As amnésias, as loucuras que a gente passa. Então, todas as vezes que você ouvir agora acerca da palavra misericórdia, lembre-se que ela é muito mais intensa, que ela é muito maior, que ela é muito mais profunda quando a gente vai para o hebraico. Efésios 2, depois você lê com mais calma do 4 ao 10, vai mostrar qual que é a profundidade disso, porque Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Somente Deus, sendo a fonte de tudo isso, é que pode colocar na gente. Bem-aventurado são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está lá em Mateus 5:7. Bem-aventurado significa feliz. E só quem desfruta dessa misericórdia é que vai conseguir ter misericórdia com outra pessoa. Às vezes eu vejo muitos cristãos falando assim: nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Bem feito, que vá para o inferno. Você viu o que se deu mal? Está pagando, é Deus pesando a mão. Não existe misericórdia nessa pessoa. E quanto mais a gente vê o que os cristãos estão fazendo, menos a gente vê Deus na vida dessas pessoas. A gente precisa entender que o nosso comportamento é o que mostra para as pessoas se a gente é verdadeiramente convertido. Eu posso falar para vocês que eu sou cristã. E aí? Todo mundo vai olhar, vai bater o olho, vai julgar pela aparência. Mas quem conviver comigo vai saber se eu verdadeiramente sou ou não. E com o alcance que a internet tem, a gente consegue ver também através das postagens. Outro dia eu vi pastora com foto de biquíni, e ela e o marido na balada, e eles têm uma igreja, eu tentando entender que vibe que é essa, né? Que eu sou crente, eu estou bebendo, eu sou crente, eu estou com foto de biquíni, eu canto na igreja, eu prego na igreja, estou fazendo essa algazarra toda. Não tem conversão, não tem transformação. E aí a misericórdia de Deus, ela vai ser para quem quer receber, que não adianta pedir a misericórdia de Deus e continuar no mundo, né? Sinto te dizer que se continuar, Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Aí ele vai dizer, filho de Davi. Por que ele falou filho de Davi? Ele reconheceu que Jesus era a raiz de Davi. Jesus era o prometido, coisa que os fariseus não tinham reconhecido. Tem muitas pessoas hoje que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tem pessoas que são teólogos, eu sou estudante de teologia, quanto mais eu estudo, né, Leila? Eu sempre falo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Teve uma vez que eu falei, vou estudar Gênesis 1. Eu fiquei mais de 1 hora só no versículo 1. Mais de 1 hora em um versículo. E aí as pessoas acham que se pegar e ler a Bíblia, elas vão ter conhecimento. Não vai, não vai. Você pode saber o que está escrito, mas conhecer é só estudando, aprofundando.
Entenda que a Bíblia é um oceano, você tem que mergulhar, tem coisa que você vai se surpreender, tem coisa que você vai ver que é você que está errado, às vezes não é o outro. Então a Bíblia ela vai trazendo um monte de correção, vai trazendo direção, e a gente tem que estudar. Então, aqueles fariseus, eles estavam muito mais preocupados com a posição deles do que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Porque quando eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, eu tenho que reconhecer que eu sou pecadora. Eu tenho que reconhecer que eu sou errada. E o fariseu não queria reconhecer isso. Ele queria manter aquela postura, né? Aquela pose de fariseu, de conhecedor da lei, para os dias de hoje, né? De sabichão, e não querer reconhecer Jesus. Só que aquele cego, que era cego, estava enxergando muito mais do que aqueles fariseus. Então não adianta posição se não reconhece. Muitas pessoas hoje falam de Deus, mas não falam com Deus. E quando a gente começa a entender a diferença de você falar de Deus e falar com Deus, que é muito grande, Deus pode alcançar uma pessoa com o outro que só fala dele? Claro, Deus usa o que Ele quer, né? Ele usou uma jumenta, mas ninguém quer ser uma jumenta, na verdade. Então, a gente precisa falar com Deus, se relacionar com Deus, para ter intimidade com Deus. Para quando falar de Deus, a pessoa vê que verdadeiramente tem intimidade, tem relacionamento. Então a gente vai ver aqui, né, que a misericórdia também, ela vai ser para quem reconhece que é pobre de espírito. Está lá também em Mateus 5, no verso 3. Pobre de espírito é aquele que não é que o espírito é relacionado à pobreza, à miséria, mas é aquela dependência. A pobreza aqui é a dependência para quê? Para tudo. Uma pessoa pobre, ela depende de tudo. Ela depende do dinheiro para poder comprar sua roupa, para poder comprar comida. E essa pobreza que a gente entende que tem no espírito é de necessitar o tempo todo de se relacionar com o Senhor. Por isso que os pobres de espírito, eles herdarão o reino de Deus. Aí a gente vai ver aqui no 48, né? Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui a multidão, ela sempre vai atrapalhar. É incrível. É incrível como que multidão ou atrapalha, ou quer comida, ou quer milagre. Multidão não tem relacionamento com Jesus. Multidão não faz sacrifício, não faz jejum. Multidão não ora. Multidão só quer ser alimentada e só quer ver milagre. Por isso você tem que tomar cuidado com a multidão, né? Não seja multidão, não faça parte da multidão. E aí fica aquela pergunta: quem são as pessoas à sua volta? Que aquelas pessoas que estavam à volta dele, por mais que elas estavam saindo de Jericó com Jesus, você precisa saber os ambientes que você fica, os lugares em que você está. A gente vai ter aqui, por exemplo, 3 exemplos. Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, e vamos ter Jairo, pessoas que tiveram como impedimento a multidão. Zaqueu, a estatura baixa, o que ele fez? Subiu na árvore para poder ver Jesus. O que está te impedindo de ver Jesus? Qual que é a multidão que está te atrapalhando? O que te impede de ver Jesus? É o celular? De repente é a correria do dia a dia? É o trabalho? O que está te impedindo de se aproximar de Jesus? Quando a gente vai para a mulher do fluxo de sangue, de acordo com a lei de Moisés, a gente sabe que ela tinha que ficar isolada. Por isso que ela foi ali por debaixo, né? Infelizmente, ela estava contaminando as pessoas. E isso é algo que eu gosto muito de falar, que a gente precisa entender também. Quando a gente é a pessoa que está contaminando os outros para poder receber algo. Por mais que a história dela seja uma história muito boa, seja uma história para nos mostrar acerca da fé, Jesus parou por causa dela. Jesus fez questão de mostrar que ela foi curada, mas a gente tem que ser o tipo de pessoa que tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz para não contaminar os outros. Até porque Jesus estava indo curar a filha de Jairo, né? Então Jairo foi mais um que teve problema com a multidão. A filha de Jairo morreu com 12 anos, aquela mulher estava sangrando há 12 anos. Quantas pessoas adultas têm impedido de Jesus chegar até essa nova geração? Quantas pessoas têm atrasado Jesus de chegar para essa nova geração? Quantos adolescentes têm morrido porque as pessoas mais velhas não têm levado Jesus? E aí a gente vai ver essas multidões atrapalhando de alguma forma. E aí quanto mais eles falavam para ele se calar, mais ele falava. A pessoa te mandar calar é uma coisa, você se calar é outra. As pessoas gostam muito de endemonizar tudo, e eu, como terapeuta falando,
é muito difícil a gente atender pessoas que são cristãs e que colocam a culpa no diabo. Por quê? É mais fácil eu falar que o diabo fez do que assumir a responsabilidade de eu ter que consertar aquilo de errado que eu fiz. Então, quando a gente começa a entender que o nosso maior inimigo de verdade é a nossa mente, a gente para de se preocupar com o que o diabo está fazendo ou deixando de fazer. O diabo, ele tem a arma, só que a bala, a munição está na sua mão. Se você ficar entregando munição para ele, ele vai atirar, ele não é bobo. Só que quando você tem entendimento disso, que ele faz, aquilo que você dá legalidade, aquilo que você dá permissão, aquilo que você permite ele fazer, ele vai fazer. O intuito dele é destruir. Então, se tem pessoas à sua volta tentando te calar, tentando te parar, você só vai parar se você decidir parar. Aí fulano falou para eu parar, colocou uma arma na sua cabeça? A pessoa te amarrou, a pessoa te forçou? Não, você decidiu parar por causa daquilo que a pessoa falou. E quando a gente não tem entendimento de que a nossa emoção, ela pode sim ser dominada pelo outro, aí a gente entra na parte de dependência emocional, a gente vai sempre fazer aquilo que o outro quer. A gente vai esperar por pessoas. Tem pessoas morrendo, por exemplo, afogadas, porque está esperando o outro vir socorrer, está esperando o outro jogar a boia. Não está dando conta de nadar? Vai boiar. Não está dando conta de nadar? Nada igual cachorrinho, para, descansa, mas faça algo, não fique esperando. Toda vez que a gente espera alguém, a gente tem atraso em resultados. O único que a gente tem que esperar é Deus, né? Se Deus mandou esperar, espera. Não vai dar uma de Sara caçar confusão, não. E aqui você tem que entender que a gente tem que usar os recursos que a gente tem para curar aquilo que a gente precisa. Se ele era cego, como que ele ia chegar até Jesus? Ele era cego, né? Não tinha como ver. Então ele começou a clamar. E a gente tem que usar os recursos disponíveis que a gente tem para poder curar as partes necessárias. E ele tinha a boca, e ele colocou a boca no trombone. Quanto mais mandavam ele calar, mais alto ele falava. Aquilo que você realmente quer, você vai lutar com unhas e dentes. Porque senão, quem vai continuar cego é você. A gente não pode ficar presa a desculpas. Ai, não tem como eu ir até Jesus, não estou vendo Jesus, não tem a boca? Usa a boca, começa a gritar. Ah, mas estão mandando eu calar. Problema de quem está mandando calar, que a pessoa sai de perto. Entenda que aquilo que é para você, se você não fizer, outro não vai fazer. E tem algo que é para a gente entender de uma forma assim bem clara, porque Jesus ele estava indo para Jerusalém, ali ia ser a última oportunidade daquele homem, ele seria depois, né, Jesus seria crucificado e tudo. A gente não sabe quando é a nossa última oportunidade. Hoje, lendo aqui a palavra, a gente sabe que aquela oportunidade dele era única. Era aquela oportunidade. Ah, ele poderia ser curado depois pelos discípulos? Poderia, mas você vai pagar para ver? A oportunidade está passando, você vai esperar a próxima? E se ela não vier? Meu marido ele é careca, e aí eu costumo falar brincando que tem oportunidade que é careca. Na hora que passa, você tem que agarrar. Porque tem oportunidade, tem cabelo, sabe? Ela passou, você consegue puxar de volta. Mas tem oportunidade que não. E tem pessoas brincando demais com essas últimas oportunidades que Deus dá. Aí a pessoa está no Uber, do nada Deus usa o Uber para falar algo. Aí a pessoa está na fila do pão, aí do nada Deus usa a mulher do caixa para falar. Aí a pessoa está na lotérica, a mulher vai entregar o dinheiro para ele, Deus usa aquela pessoa. Às vezes a última oportunidade é justamente aquela que você endureceu o coração. E tem pessoas que perdem sim. Eu infelizmente conheço algumas pessoas que foram avisadas e não voltaram para o Senhor, e o Senhor recolheu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a última oportunidade, aqui no caso dele, seria para ser curado. Mas e se for em relação à salvação? Porque é melhor passar o resto da vida cego do que passar, né, no inferno. Né? Mas se você tem a oportunidade de receber um milagre, de receber uma cura, de receber uma transformação, de receber algo da parte de Deus, por que você vai deixar essa oportunidade passar? Deixar de ser curado por causa da multidão só tem um nome: burrice. É burrice. Se manter no escuro por causa da multidão. Eu não consigo nem imaginar o tanto que deve ser horrível ser cego. Você não conseguir olhar para a natureza, que é algo tão maravilhoso que Deus criou, não conseguir se olhar. Imagina, você vai trocar de roupa e você põe uma blusa de bolinha, com uma saia listrada, um sapato de onça e acha que está maravilhoso. Você não está vendo? E tudo aquilo que a gente não vê, a gente faz errado. Se manter no escuro, né? É você se manter nesse lugar errado. Aqui no 49 vai dizer que Jesus parou. Poucas pessoas fizeram Jesus parar.
mas que a gente seja esse número, mesmo que pouco. Faça Jesus parar. Faça algo, chame a atenção de Jesus. Seja aquela pessoa que faz com que Jesus, quando está passando na multidão, olhe para cima, porque tem um homem em cima de uma árvore. Quando está passando no meio da multidão, pare, porque sentiu sair virtude dele. Quantas pessoas estavam espremendo Jesus? Várias, e não saiu poder, não saiu virtude. Não adianta você tocar em Jesus e não ter fé de que Ele vai te curar. Não adianta você estar do lado de Jesus, caminhar com Jesus, andar com Jesus e não ter transformação. Quando a gente pega Judas, é muito triste saber que ele passou ali aqueles 3 anos, que ele viu tantas coisas, mas aquilo ainda não foi o suficiente. Tem pessoas que entram anos saindo, a pessoa está dentro da igreja e ela não tem um verdadeiro encontro. Ele só viu Jesus, mas ele não encontrou com Jesus. Ele não permitiu aquilo que Pedro permitiu, de realmente ser transformado. Então, fazer Jesus parar não é para qualquer um. Mas qualquer um que decidir fazer Jesus parar, ele vai parar. E poucas pessoas fizeram isso. Aí chamaram o cego. Poderiam chamar de Bartimeu? Poderia, mas chamaram o cego. Tem pessoas que vão fazer questão de nos chamar por aquilo que a gente tem como dificuldade, como deficiência, como trauma, como uma ferida. Chama fulana, aquela problemática. Chama ciclano, aquela estressada. Chama fulana, aquela mal-humorada. Tem pessoas que vão nos apelidar de coisas que de fato somos. E aí, se a gente não é, a pessoa é mentirosa. Mas se a gente a pessoa está mostrando que a gente precisa tratar aquilo. Só que, quando Jesus ele entra verdadeiramente, ele faz algo, as pessoas vão ter que enxergar que você era, que você não é mais. Porque depois, quando ele foi curado, ele já não era cego. Não dá para chamar de cego uma pessoa que enxerga. Não dá para chamar de cego uma pessoa que recebeu a cura de Jesus. Então, tem pessoas que quando você tem uma transformação na sua vida, o que ela faz? Ela volta lá atrás. Mas você era cego, mas você não enxergava. Ela não consegue lidar com o agora. E aí ela fica voltando. Você também precisa saber lidar com isso. Você errou lá atrás? Você fez coisas erradas lá atrás? Hoje, pode sim ter pessoas, e principalmente as mais próximas, né? Por isso que punhal vem de punhalada, que é punho, é a pessoa que está perto. Não é uma pessoa que está distante que vai te apunhalar, que vai te ferir. É aquela pessoa que estiver perto. É aquela pessoa que mais sabe daquele defeito, sabe? Aí ela vai voltar 30 anos atrás e vai falar de uma coisa que você fez uma vez. Mas ela vai pegar algo lá de trás para poder comprometer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí, por que a gente tem que blindar a nossa mente, guardar o coração? Provérbios é maravilhoso. Se a gente lesse Provérbios assim constantemente, a gente evitaria um monte de erro. Guardar o seu coração é literalmente disso. Porque se uma pessoa começar a falar para você, você é cego, a pessoa pode voltar a parar de enxergar. Existe cegueira emocional, existe febre emocional. Várias doenças psicossomáticas são de raiz emocional, câncer, retenção de perdão. Quantas coisas guardadas, elas se transformam em alguma doença. Diversas. E aí, ele recebeu este nome, o cego, né? A gente também precisa lembrar que o fato da gente ter uma dificuldade, isso não deve definir quem nós somos. Igual quando a gente pega o exemplo de Noemi. Ela mudou o nome dela. Mudou. Mas mesmo ferida, ela não feriu Ruth, pelo contrário. Ela foi maravilhosa na vida de Ruth. Então, se algo hoje na sua vida não está legal, a decisão é sua de fazer com que aquilo vá para as pessoas ou não. Jesus parou, chamou, e aí, o que eles fizeram? Tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. É interessante porque a gente pode pensar assim, nossa, que povo hipócrita, né? Tava gritando, mandar calar a boca, né? Cala a boca, para de chamar, e agora tá falando tem de bom ânimo. Só que é algo que chama a atenção, por quê? Pode provavelmente ter sido quem estava andando com Jesus. E quando você anda verdadeiramente com Jesus, você pode até não operar milagre, mas as pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Você tem que agir diferente. Quando tem uma multidão mandando calar a boca, seja você aquele que vai falar, tem de bom ânimo, levanta. Você consegue sair daí. E existem situações na nossa vida que as pessoas não vão nos levantar.
Elas podem dar uma palavra, elas podem dar um auxílio, ajudar através de oração, mas tem hora que quem tem que se levantar somos nós. Sair desse lugar de vítima. E aí ele vai falar aqui, né, que ele tem de bom ânimo, que ele te chama. Aí tá, nos 50, e ele lançou a sua capa. Quando diz aqui que ele lançou a sua capa, tem pessoas que Jesus, ele chamou para ser curado, e tem pessoas que Jesus curou e depois ele chamou. Por exemplo, a sogra de Pedro, né? Ela foi curada e depois ela se levantou. Uma característica de uma pessoa verdadeiramente curada é ela se levantar. Não tem motivo para uma pessoa curada continuar deitada. Não tem. Ela levantou e foi servir. Então, se você é uma pessoa curada, você tem que servir. Quantas pessoas hoje são membros de banco? A pessoa não faz nada. Seja na igreja, seja fora. Uma vez eu vi um pastor falando que a ovelha dele tinha chegado e falado que tinha 10 anos que ele estava na empresa e ninguém sabia que ele era cristão. Eu falei, ele está de parabéns. Ele conseguiu ser melhor que muito agente do FBI, né? Ele conseguiu disfarçar durante 10 anos que ele era cristão. Ou ele simplesmente não tinha um comportamento de cristão. Porque uma pessoa que é cristã, como que ela vai disfarçar que ela não é? Alguém fala alguma coisa, glória a Deus, não tem como. Alguma coisa tem que escapar. Então, se ele conseguiu ao longo de 10 anos fazer com que as pessoas não descobrissem que ele era cristão, era pelo fato de que ele não era. Era um comportamento comum. As pessoas têm que ver algo diferente. Porque quem não conhece Deus, tem que falar, você é diferente. Quem conhece Deus, fala, você tem Deus. Das duas, uma. Ou vai ver Deus, ou vai ver diferença. Não tem como um cristão não fazer diferença onde ele passa. E aí ele vai se levantar para poder receber a cura. Só que antes dele se levantar, o que ele fez? Ele lançou a capa fora. E aqui é algo para a gente entender que aquela capa não era qualquer coisa. Ele usava aquela capa para poder estender ao longo do dia, receber ali as esmolas, e quando era à noite ele usava ali para poder dormir. Então a capa ela fala da provisão durante o dia e a proteção à noite. Se ele lançasse a capa fora, ele estaria abrindo mão daquilo dali antes de receber a cura. E a nossa fé, às vezes, vai ser provada. Deus falar, sai desse emprego que eu tenho algo melhor. Tá, o senhor tem, cadê a porta? Não tem nada em vista. Você teria coragem de sair? Termina esse relacionamento. Esse namoro não é de Deus, não é isso que Deus tem. Essa menina não é para você, esse menino não é para você. Eu tenho algo melhor. Ah, não vou terminar. E muitas das vezes, a gente, para receber um milagre, a gente vai ter que abrir mão de algo que está atrapalhando o milagre. Porque se ele volta a enxergar, o que ele vai fazer com aquela capa? Ele não precisa mais daquela capa. Só que muitas pessoas hoje se colocam no lugar de vítimas, de coitadas. Ai, tadinha de mim, vou voltar a enxergar, como é que eu vou trabalhar? Onde que eu vou arrumar emprego? Quem vai abrir a porta para mim? Como que vai ser minha vida? É aquela dependência, não de Deus, mas a dependência das pessoas, de ser vítima de pessoas, de ser coitada de pessoas. Aquela pessoa que quer uma muleta, sabe, poder andar? Aí ela quer muleta, para poder o quê? Os outros verem como uma coitada, sempre receber ajuda. Antes de você ajudar uma pessoa, você precisa saber por que ela está naquela situação. Porque às vezes você está ajudando uma pessoa que não quer ser ajudada, é uma pessoa que quer ser sustentada, que quer ser mantida. E principalmente se Deus estiver tratando aquela pessoa, aí você tem que tomar mais cuidado ainda, porque senão a mão dele sai lá e vai para você. É complicado, não entra onde Deus está tratando, não. E aí a esmola, quando a gente vai lá para Mateus 6,33, a gente vai perceber que quando a gente busca o reino em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Só que não são todas as coisas. Deus não vai acrescentar um carro importado, porque não foi isso que ele prometeu. Deus não vai acrescentar uma casa em Bahamas, porque não foi isso que ele prometeu. Quando a gente lê Mateus 6, a gente vai ver que é o que comer, o que beber e o que vestir. Ele vai suprir as suas necessidades. Aquilo que ele dá além é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor, mas não foi essa a promessa. E aí tem pessoas que não querem abrir mão de algumas coisas porque elas querem que Deus faça exatamente aquilo. Eu só vou abrir mão da capa se Deus me der uma mansão. Eu só vou abrir mão da capa se Deus me der o carrão importado que eu quero.
Eu só vou abrir a mão da capa se Deus me levar para tal lugar. E nisso a pessoa se mantém na cegueira, se mantém na mendigância, permanece junto ao caminho e não desfruta daquilo que verdadeiramente Deus tem para ela. Quem tem fé para ser curado, tem que ter fé para ser sustentado e protegido. Tem que ter, não tem jeito. Se você achar que aquilo que Deus está fazendo, se você achar que aquilo que Deus está, de certa forma, prometendo que Ele vai fazer, você tem que ter fé que tem algo além. Não é só a cura, mas também o sustento, a provisão, a proteção. Não é só a cura. A gente tem que abrir mão do controle. Abrir mão do controle é muito difícil. Dependendo do tipo de temperamentos, né? É mais difícil ainda. Tem pessoas que querem dominar tudo. Elas querem controlar tudo. O eu. É a mãe que controla os filhos, que controla o marido, que controla o copo, que controla o cachorro, controla tudo. É a pessoa que sai controlando tudo 24 horas. E é muito difícil para pessoas que são controladoras abrirem mão. Porque é literalmente você estar num carro com uma pessoa dirigindo, você com os olhos fechados, permitindo aquela pessoa te levar para onde ela quiser, sem falar absolutamente nada. Deixar Deus ficar no controle é literalmente isso. É você sair do volante, é você confiar que Ele vai ter o melhor caminho para você, é você entender que tem caminhos que você não vai querer, mas Ele vai te fazer passar, caminhos que você queria continuar, Ele pode te tirar, pessoas que você queria continuar tendo amizades, tendo convivência, Ele pode fazer você sair, passar a se relacionar com quem você não queria. Às vezes é mais difícil ainda deixar de conviver com quem a gente quer e passar a conviver com quem a gente não quer. Mas é abrir mão do controle, é permitir que Deus guie nossa vida. E aí, o que tem sido essa sua capa? Pode ser várias coisas, pode ser o medo, pode ser o orgulho, retenção de perdão. Eu criei um desafio que chama Resgatando a Autoestima em 21 dias. A Lene está até fazendo parte dele. E eu criei por causa de uma paciente que eu tive que ela estava com a autoestima dela muito abalada. Um casamento complicado, tinha tido traição. E quando eu fiz aquilo dali, eu tinha participado de um que era sobre perdão. E quando você começa a aprofundar nesses assuntos, você vai vendo o quanto que a gente olha para isso de forma superficial. Fulana, você perdoou ciclano? Aquela praga, perdoei. Não perdoou. Se você não consegue falar o nome de uma pessoa, você não perdoou. A gente vê isso muito fácil no filho pródigo. Quando ele volta, o irmão fala, esse teu filho, ele não conseguiu nem chamar de irmão. Nisso, a gente vê com muita facilidade. Eu gosto da Bíblia que ela mostra as coisas, né? Ela deixa escancarado, deixou errar o erro de Davi, de Moisés, saiu mostrando tudo. Mas é para a gente poder aprender. É muito melhor você aprender com o erro dos outros, que é a sabedoria, do que ser inteligente aprendendo com o próprio erro. Mas é melhor do que ser burro, não aprender de jeito nenhum, né? E muitas pessoas continuam errando os mesmos erros. Tem pessoas que têm tanta raiva, tanta mágoa, que ela começa a ter problema no maxilar, ela começa a ficar com os dentes cerrados, de tanta raiva que ela fica. Começa a travar a mandíbula, começa literalmente a travar as mãos, a ter literalmente problema no corpo, problema físico. Se a gente não cuida da nossa alma, se a gente não cuida do nosso espírito, isso pode sim afetar não só o nosso físico, como o nosso relacionamento com Deus. O que está te fazendo ficar? Porque para levantar, você tem que abrir mão de algo. E muitas pessoas não querem levantar. Muitas pessoas não querem. Tem aquelas que recebem o milagre e depois não querem saber de Deus, mas tem pessoas que nem levantar para receber o milagre querem. É o cúmulo da preguiça. Deus, me cura aqui. É muita preguiça. Por algum motivo, Jesus não foi até aquele cego. E ele poderia ir, né? Deixa eu ir lá, já que ele é cego. Ele não foi. E não dá para saber por que Jesus não foi. Cada um ele trata de um jeito. Por que a sogra de Pedro, ele foi lá e tocou para ela ser curada? Por que pessoas ele se aproximou, outras pessoas não, tiveram que ir até ele? Cada um vai ser tratado de acordo com aquilo que Deus acha que tem que tratar. Tem pessoas que vão ter um tratamento muito mais rigoroso, muito mais prensado, muito mais difícil do que outros. Isso vai depender também do seu coração. Porque o deserto foi o tamanho da língua daquele povo. Era para ter sido 40 dias, durou 40 anos. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, maior vai ser o seu deserto. Porque para Deus, a bênção ser liberada agora não tem problema nenhum.
O problema é você. O que se Deus entregar na sua mão hoje, aquilo que você está pedindo, se Ele te entregar agora, você está pronto para receber? E muitas das vezes a gente não está. Às vezes a gente recebe algo, a gente se afasta de Deus, a gente começa a humilhar as pessoas, começa a se achar. Ou tem pessoas que nem conseguem receber. Meu Deus, isso é para mim. Tem gente que tem dificuldade de receber elogio, presente, carinho, amor, abraço. Porque ela tem alguma ferida de rejeição que não foi tratada, então ela tem dificuldade de receber. E é muito triste a gente saber, né, que tem pessoas que são e que estão assim. E aí Jesus vai falar, o que queres que eu te faça? Eu gosto dessas perguntas, né? Quando Deus perguntou para Adão, onde está? Deus sabe onde que ele estava. Mas a pergunta não era para Deus, a pergunta era para Adão, onde você se colocou? E aí ele pergunta para aquele cego, o que queres que eu te faça? Parece que é uma pergunta óbvia, ele é cego, é lógico que ele quer enxergar. Só que quando a gente vai lá para João 5, do 1 ao 15 ali, que a gente vai ver a cura do paralítico lá no tanque de Betesda, Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? O que ele falou? Ai, não tem ninguém para me levar, que não sei o quê. 38 anos dando desculpa. Tem coisa na sua vida que você não tem que ficar esperando os outros. Você tem que se virar. Vai rolando, fica na beira do tanque. Na hora que o anjo se debruça ali, se vira, faz alguma coisa. E ele ficou 38 anos naquela lamúria, naquela desculpa. E a gente vê a diferença, porque Jesus curou ele. Falou, vai, está curado. Agora, quando a gente pega esse cego, Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. É completamente diferente. Um foi curado pela misericórdia, o outro foi curado pela fé. E a fé que fez com que ele fosse curado é mais diferente ainda. Porque quando Jesus faz essa pergunta para ele, é uma pergunta de, você tem fé para ser curado? Você tem coragem de ser curado? Você tem coragem de largar essa capa de verdade? Porque você pode voltar a enxergar e ir lá pegar a capa. É isso que você realmente quer? Nossa, tem tantos anos que eu estou esperando. Ah, larga isso para lá. Tem pessoas que estão esperando há tanto tempo um milagre, que para ela não falar que ela desistiu, ela fala, ah, não é isso que eu tenho para mim mais, não. Deus já mudou meu coração. E lá no fundo é aquilo que ela quer. Às vezes Deus vai te perguntar, é isso que você realmente quer? Que é para você ver se você realmente quer, se você tem fé para isso. Se você tem coragem de passar a enxergar coisas que você não gostaria, de sair da escuridão e passar a enxergar a luz. E aí ele fala, quero ver. Uma coisa que você precisa entender é que você não deve usar a sua deficiência, a sua dor, o seu sofrimento, o seu problema para manter pessoas daquela forma. Hoje a gente sabe que na internet a gente consegue alcançar várias pessoas, né? Eu já tive paciente nos Estados Unidos, já teve mulheres que participaram desse resgate lá da Suíça, de outros estados. Então a gente sabe que na internet a gente tem uma proporção muito grande. E aí ele poderia lançar um curso, como se manter cego por muito tempo, como usar a capa da mendigância. Ele poderia fazer dinheiro com pessoas se tornando cegas. E tem gente que quer fazer isso, ela não quer receber a cura, ela não quer pagar o preço, e aí ela vai manter outras pessoas para assim ter aquela comunidade cegueta, ninguém se cura, ninguém se trata, ninguém muda, porque é mais fácil eu ter pessoas comigo que não querem mudar, do que ter pessoas falando para mim, você está errado, você tem que mudar. Então o que eu faço? Eu fico me juntando com um monte de gente que não quer mudança, que quer ficar presa na escuridão. Não peça coisas secundárias se você não tiver ainda a primária. Para que aquele cego ia ter um carro? Apesar da modernidade que a gente tem hoje, uma pessoa cega não dirige. Ele precisa enxergar para dirigir. E tem pessoas que estão querendo um milagre sem antes ter resolvido aquilo primeiro. Ah, eu quero ter um casamento. Aí fala, você tem namorado? Não, você está, né, buscando, você está se permitindo conhecer? Não, não quero ninguém agora. Ah, mas você não quer casar? Pode parecer loucura, mas eu escuto umas coisas assim. Eu quero ir para fora do país, eu quero conhecer outros países. Você está juntando dinheiro, já tirou passaporte? Não, Deus vai abrir a porta. Vai abrir. Ele vai abrir um portal, você vai entrar, vai sair lá no outro país sem ter que fazer nada. E as pessoas continuam nessa loucura que é insanidade. Dentro de alguns tratamentos assim, já teve pessoas que falaram para mim que queriam emagrecer de uma forma milagrosa. Eu falei, não tem milagre para emagrecer. Não tem.
se você não passar pelo processo do emagrecimento, você não vai emagrecer. Só que as pessoas hoje, elas querem ser medicadas, elas não querem ser tratadas. Por isso que muitos psiquiatras acabam tendo mais pacientes que a gente. Que a gente toca na ferida, a gente mostra, você tem que tratar isso aqui. E o tratamento é doloroso. Aí é melhor tomar medicamento, ficar anestesiado, continuar vivendo a vida toda avacaiada, né? Do que realmente enfrentar aquela dor, enfrentar aquilo que precisa ser curado. Quando Jesus fala para ele aqui no 52, a tua fé te salvou, essa fé aqui no grego é a palavra zoso. E essa palavra, ela está relacionada à cura, libertação e salvação. Corpo, alma e espírito. A gente precisa receber cura nesses três. E ele já tinha dois. Por quê? O espírito dele sabia que era Jesus. O espírito dele já estava conectado, ele estava clamando por misericórdia, ele já sabia que a chance dele ser curado era em Jesus. A alma dele também estava curada, porque um monte de gente mandando calar a boca, ele não se calou. E a gente precisa cuidar da nossa alma, porque ela está entre o corpo e o espírito. Se sua alma estiver doente, ela vai te atrapalhar de se relacionar com o Espírito Santo, ela vai te atrapalhar de se relacionar com as pessoas, com você, vai trazer um monte de B.O. E ele precisava da cura onde? No corpo. Então ele entendeu que a misericórdia serviria para trazer aquilo que ele precisava. Quanto mais a gente tem facilidade para reconhecer aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, mais rápido a gente vai receber. E para poder finalizar, porque aí Jesus vai dizer que vá, a tua fé te salvou, ele viu, seguiu Jesus pelo caminho. Existem pessoas que infelizmente depois que recebem algo da parte de Deus, elas somem. Não seja a pessoa que abandona Jesus depois de ter recebido o seu milagre. Não seja a pessoa que fala, Jesus, me dá um carro que eu vou todos os cultos, vou dar carona. Na primeira oportunidade que alguém pede carona, porque eu vou gastar minha gasolina com essa pessoa, eu não, ela vai a pé. Eu ir para a igreja hoje? Não, está chovendo, não vou não. O carro tem goteira? Jesus, me dá um emprego que eu vou dar 30% de dízimo. Aí vem o emprego, não vou tirar 10% não. Não, é muito dinheiro, não vou tirar não. Uma vez uma ex-chefe falou para mim, nossa, você tira isso tudo de dízimo. E eu pensando, meu Deus, é 10%. Eu falei, mas é só 10%, ela é muito dinheiro. Eu falei, você fuma? Olha o dinheiro que você gasta com cigarro. Aí ela ficou meio assim, não, mas é que... Eu falei, não, minha filha, você está dando dinheiro para a igreja? Eu falei, não, isso é para manutenção da igreja. Se o pastor está fazendo coisa errada, o problema é dele. A minha parte eu estou fazendo. A gente paga imposto, sabe? A gente tem certeza que o governo rouba, a gente não paga imposto. Ninguém está lá na porta falando que não vai pagar imposto, está todo mundo pagando. Então não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não dê desculpas para se manter na escuridão. Não dê desculpas para querer continuar mendigando. Não fique na beira do caminho. Se Jesus voltar, vai ficar na beira do caminho. Seja a pessoa que entendeu, que precisa da misericórdia, que precisa da cura, que tem que sair da escuridão e que precisa ser luz na vida das pessoas. Amém? Agradeço a oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Que gracinha, né? Poxa, gente, palavra maravilhosa essa, né? Nossa, muito boa a palavra. Amém. Gostei muito da palavra. Mamãe, e eu gostaria de estar orando agora para se alguém cheguei. puder algum, né? Por favor, Mãe, eu vi. estar orando para vocês.